Mateus, Malaquias. A parte. Todo mundo. Essa parte em branco tem uma representação. Vocês sabem me dizer o que representa isso aqui? Não tem problema não ter, não. É porque vocês vão entender o que significa esse espaço branco. O tempo que Deus silenciou diante do seu povo. É isso mesmo. Aplauda o Senhor pela vida do Lucas, menino inteligente. É isso mesmo. Essa parte em branco representa um período de aproximadamente 400 anos em que Deus ficou em silêncio. Deus ouvia as orações que o povo fazia, ele recebia a adoração, mas ele ficou em silêncio. Até que houve um dia em que esse casal, Isabel e Zacarias, eles foram servir no templo do Senhor, juntamente com outros judeus, juntamente com o povo daquela época, do seu tempo. E o que acontece? Zacarias, ele era da descendência de Arão, ele era de uma descendência sacerdotal. Então ele e Isabel eram ministros do Senhor. Certo dia, Zacarias, eles jogavam sorte, para eleger quem ia ministrar, quem ia oferecer os sacrifícios. Zacarias foi escolhido. Ele entrou dentro do templo, que os judeus usavam naquele tempo, e o povo ficou do lado de fora. Quando Zacarias começou a elevar o incenso e a orar ao Senhor, apareceu um anjo, gente. Imagina você estar lá orando, aparece um anjo perto de você assim. E a Bíblia diz que na hora que Zacarias olhou para o lado dele, viu aquele anjo, Zacarias quase morreu do coração, ele quase caiu para trás. E o anjo falou assim com ele: Zacarias, não temas, eu sou Gabriel, o anjo Gabriel, aquele que está sempre na presença de Deus. Eu vim aqui, Zacarias, dizer para você que a sua esposa Isabel, ela vai dar à luz um filho. Imagina, Isabel, o que ela era? Ela era estéril. E ela vai dar à luz um filho que preparará o caminho para o Salvador de Israel. E você colocará nele o nome de João. Aí Zacarias na hora começou a duvidar. Mas como que pode? Isabel é estéril. Como que vai ser isso? Eu sei que por fim ele duvidou tanto que o anjo falou o seguinte: olha, ela vai engravidar, ela vai dar à luz, e durante o processo dela de gestação, você não vai poder falar nada. Você ficará mudo, porque você duvidou da palavra que o Senhor Deus trouxe. Deus permitiu que Zacarias ficasse em silêncio, como uma forma de ensiná-lo, a confiar e a crer mais. Passado um tempo, Isabel fica grávida. Logo mais adiante, o anjo Gabriel vem até Maria e anuncia o seguinte: salve agraciada, você vai dar à luz ao Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que virá para salvar o seu povo. Imagina Maria, assim como Isabel, aquela surpresa toda. Uma era estéril e a outra, gente, estava prometida para ser dada em casamento. Imagina. Maria deve ter ficado assim: meu Deus, o que é que José vai pensar de mim? Eu grávida, o que o povo vai falar? Deve ter passado muita coisa na cabeça dela. Só que sabe qual foi a resposta que Maria deu para o anjo? Que se faça em mim a vontade do Senhor. Voltando um pouquinho em João, o anjo falou que João teria algumas características. Ele disse que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Imagina isso. Ela disse que o anjo disse para ela que João iria crescer em graça e em conhecimento. A Bíblia relata também no Evangelho de Lucas, um episódio mais à frente, em que Maria ela foi visitar Isabel. Elas eram primas, elas eram parentas. Quando Maria chegou e Isabel ouviu a voz dela,
A Bíblia diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo com João no seu ventre. E ela começou a declarar para Maria: salve agraciada, bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você carrega no seu ventre. E um detalhe interessante, João, que ainda estava no ventre dela, se agitou na mesma hora. Ele começou a mexer. Quem já ficou grávida aqui, as mães que estão aqui, como que é a experiência quando o bebê mexe a primeira vez no ventre? É bom, não é, Patrícia? Mexeu, e mexeu com força. Assim que Maria chegou, porque Maria já estava esperando Jesus no ventre. Então João e Jesus também eram primos. Eles eram primos, tinha parentela. Passa um tempo, João nasce. Quando ele nasceu, o povo até ficou falando assim: não, ele tinha que chamar Zacarias, ele tinha que chamar igual o pai dele. Isabel falou assim: não, ele vai chamar João. Só que aí o povo ficou assim: mas não tem ninguém na sua família com o nome de João. Aí pediram Zacarias para poder falar qual era o nome do menino. Ele estava mudo ainda. Sabe o que ele fez? Pegou uma tábua e começou a escrever. Aí escreveu assim: o nome dele será João. Porque, gente, o que vem de Deus, muitas das vezes deixa a terra à nossa volta confusa e atordoada, mas prevalece. O que vem de Deus para mim e para você, muitas das vezes deixa o povo à nossa volta confuso, mas nada muda a trajetória, nada muda os planos dele. O nosso nome, por exemplo, é o nome que o Senhor designou para cada um. E esse aqui ia chamar João. E a Bíblia diz que João começou a crescer. Ele foi crescendo com o passar do tempo. Ele viveu no deserto. Quando você busca estudos sobre João, a gente encontra informações de que ele se aliou a uma tribo que vivia no deserto também, como nômades, e ali a Bíblia diz que ele ia se fortalecendo no espírito, todos os dias, até chegar o momento em que ele começou a exercer o seu ministério. E o ministério de João Batista, gente, ele era um ministério marcado pelo fogo, marcado pelo confronto. Sabe por que ele escolheu viver no deserto? Porque ele não concordava com muitas coisas que eram praticadas naquele tempo pelo povo de Israel. João Batista era o tipo de cara... Cadê Leléu? Levanta as mãos, Leléu, para o povo te ver. João Batista era um cara que tinha um estilo igual o Leléu tem, mandava o papo reto. Ele falava rasgado, ele denunciava o pecado. João Batista também era profeta. Ele recebeu de Deus um ministério profético. E como profeta que escolheu viver no deserto, ele vivia um estilo de vida muito simples, diferente de como os outros sacerdotes e os fariseus do povo viviam. Ele andava com aquela roupa simples que vocês viram ali. Ô Gustavo, tem como voltar no primeiro slide? Era daquela forma que ele se vestia. Ele usava um cinto, igual aquele que vocês estão vendo. E o interessante é que ele também se vestia com pelos de camelo. Como ele vivia no deserto, a alimentação dele era muito simples também. Deixa eu ver, Lisiana, você que gosta de cozinhar, o que você acha que João comia no deserto? Pão? Não. Eu acho que de vez em quando, mas não era o que ele comia sempre. Pode ir chutando, gente. Camelo? Não, ele usava a pele de camelo, mas não comia o camelo, não. Quer chutar, Joana? Mosquito? Quase. Está nessa linha aí. Não. Eu vou falar para vocês. Gente, João comia mel e gafanhoto. Imagina. Era mel e gafanhoto. Imagina você no deserto, comendo mel e gafanhoto. É um cardápio bem peculiar, né? E o que acontece? João,
Ele era o tipo de cara que ele não só pregava. Lembra, Lucas, que você falou que ele pregava amor? João pregava arrependimento. Ele pregava arrependimento e ele batizava. Amanhã tem batismo, né? Ele pregava e ele batizava. E João, ele se vestiu da sua própria mensagem. Ele não era só o tipo de cara que chegava, pregava e falava, não. Ele escolheu viver a mensagem dele na íntegra. Ele incorporou a própria mensagem. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual que é a mensagem que Deus tem te dado para esse tempo? Qual que é a mensagem que Deus te entregou para esse tempo? O que o Senhor confiou nas tuas mãos? Que você e eu sejamos a própria mensagem lá fora. Assim como João era. Sabe como é que João fazia quando ele chegava assim no meio do povo? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E ele virava para o povo que ele percebia que estava vivendo vida de pecado, ele ainda falava assim, raça de víboras. João condenava a hipocrisia e a falsidade daquele tempo. João virava para os fariseus e falava assim, raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Só que ele não ficava só nisso não, ele falava assim, depois de mim vai vir alguém maior. Depois de mim vem alguém maior. E como a gente citou ainda há pouco, ele recebeu de Deus o que? A incumbência de preparar o caminho para a chegada do Messias. João, além de ter uma personalidade forte, nós já vamos ler o texto, tá? Não preocupa não que a gente vai ler. João, além de ter uma personalidade forte, ele sabia quem ele era. Se você estiver anotando, o primeiro tópico da nossa ministração de hoje era esse. Identidade. João sabia quem ele era. E agora a gente vai ler o texto. Podemos ler? Diz assim: Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Olha aqui para mim rapidinho. Foram até João perguntar muitas coisas para ele. Porque tinha gente que achava que João era o Cristo, era o Messias, por causa da forma que ele pregava, por causa da forma que ele falava. Só que João, na mesma hora, falou assim abertamente, eu não sou o Cristo. Como alguém que estava com um ministério grande naquele tempo, às vezes João poderia se engrandecer, poderia se gloriar, poderia falar mais coisas do que convinha, só que João falou claramente, eu não sou o Cristo. Eu vou falar uma frase para você guardar na sua mente, você pode até anotá-la se você quiser. Tão certo quanto devemos saber quem nós somos, nós também devemos saber quem nós não somos. Vou explicar? Você tem que saber quem você é, mas você também precisa saber quem você não é. Sabe por quê? Na maioria das vezes, nós temos uma identidade preparada por Deus. E a gente fica querendo ocupar lugares, coisas, formatos que não são para a gente. A gente às vezes quer levar um nome que não é o nosso nome. A gente quer levar uma fama que a gente não tem que levar fama. Quem tem que ser famoso é Ele através de nós. Aí eu te pergunto, quem que você não é? O que muitas das vezes você ouve ao teu respeito, você fica pensando, eu sou isso que fulano está falando, eu sou aquilo. Não. O que você não é? Olha para dentro de você, começa a refletir. Pensa em quem você é e em quem você não é. E eu declaro o Espírito Santo derrubando todo rótulo em nome de Jesus dentro de você. Todo rótulo, tudo que é contrário à tua identidade, ao que Deus definiu para você. Você é filho, amém? Você é filha. Lucas, você é filho.
Claulei, você é filho. João, você é filho. Natanael, você é filho. Caio, você é filho. Guilherme, você é filho. Confundi o nome não, né? Confundi? Igor, você é filho. Kailane, você é filha. Essa é a identidade que o Senhor nos deu. Filhos e filhas. Você não é derrotado. Você não é o ansioso. Você não é o desesperado. Você não é o fraco. Você não é aquele que não vai dar em nada. Você não é o fracassado. Você não é o triste. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é o que Deus diz que você é. Vamos continuar lendo. Versículo 21. Perguntaram-lhe, e então, quem é você? É Elias? Primeiro eles acharam que João era o Cristo, depois ficou achando que era Elias. Ele disse, não sou, mais uma vez. É o profeta? Quando eles fizeram essa pergunta, é o profeta? Porque eles ainda estavam achando que ele era o Messias. Ele respondeu, não. Ele deu 3 nãos, né, gente? João Batista está nos ensinando através desse texto aqui, sempre que alguém vier perguntar para a gente se a gente é uma coisa diferente daquilo que Deus definiu, ou falar para a gente coisas diferentes da nossa identidade, você vai falar não, tá? Nós vamos falar não. Ah, você é isso, você é aquilo. Não sou. Finalmente perguntaram, quem é você? Perguntaram para ele, então quem que é você? Então você não é Elias, você não é o Cristo, você não é o profeta, quem que é? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você, ali está, que diz você a respeito de, o que diz a respeito de você mesmo? Aí ele dá a seguinte resposta. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho para o Senhor. Vocês perceberam como que ele se definiu na identidade que ele tinha? Eu sou a voz do que clama no deserto. E ele ainda complementa. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no, então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Olha aqui para mim rapidinho. João era uma voz profética. João foi chamado por Deus para ser voz profética. A identidade de João era ser voz profética. Jovem, o que foi que o Senhor te confiou para você ser e para você fazer? Hein? O que Deus te confiou para você ser e para você fazer? Deus te deu uma voz, amém? Você já viu o poder que existe no som da sua voz quando você fala? Quando você prega, quando você ensina, quando você aconselha, quando você canta. E muitas vezes, circunstâncias e outras vozes sempre tentam nos calar, não é verdade? Quantas vezes a gente tenta sempre ser calado? O diabo sempre usa artimanhas para tentar abafar o nosso som. Só que ele não tem o poder de impedir a sua voz, amém? Levanta sua mão direita comigo, eu declaro você, jovem, rapaz, moça que está aqui, você é voz profética dentro da sua casa, você é voz profética na sua escola, você é voz profética na sua parentela. Às vezes tu vai chegar na tua família, tu vai olhar tudo desolado, tudo destruído, um bebe, outro fuma, o outro tem vício, mas você como voz profética vai chegar lá e Deus vai te usar, e você vai falar. Ei, fecha teus olhos um pouquinho, com a tua mão levantada, você vai fazer igual Jesus falou para os discípulos certa vez, pega esse monte,
passa daqui e se joga no mar. Você vai chegar como voz profética e você vai dizer: vício, chega, droga, chega, pecado, chega, mentira, chega, na minha casa, não. Em nome de Jesus. Você é a voz profética. Amém? Voz profética. João estava pregando e batizando, porque aquele que era maior do que ele estava chegando, gente. Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando. Toda hora que eu falar de João Batista, eu te convido a se colocar no lugar dele. Porque nós, como igreja do Senhor, hoje, quem prepara o caminho até que o Senhor venha somos nós. Hein, Patrícia? Quem prepara o caminho até que o Senhor venha é você. Né, Beto? Nós estamos preparando o caminho até que Ele venha nos buscar. Falamos de consciência de identidade, não é verdade? João Batista sabia quem ele era, não é verdade? Agora nós vamos para o segundo tópico. João sabia qual era o seu propósito. Vamos lá. Pula comigo lá para o versículo 35 do mesmo capítulo. A gente pode ler? Estou vendo um povo rindo aí no meio. A alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 35, diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: isso aqui é demais, gente. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Olha aqui para mim rapidinho. Eu pedi que vocês prestem bastante atenção no que está sendo ministrado. Porque quando a gente está no campo da alma, a gente perde que o Senhor quer falar com a gente, amém? Jesus passou perto de João, gente. João estava lá nas funções dele. Eita, imagina, vem Jesus passando e João olha para o lado e fala assim: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Imagina, Mateus, Jesus passando perto de você, opa, olha ele aqui perto de mim. E detalhe, aqui no Evangelho de João não é retratado esse episódio, só que Jesus ele chegou para João e ele falou assim com João: João, eu preciso que você me batiza. Aí João olhou para ele, Naira, e falou assim: não, está errado. Eu é que tenho que ser batizado por você, você chega para mim e me pede para eu te batizar? E a essa altura do campeonato, os 2 já eram maiores de idade. O que aconteceu ali? João não teve escolha, ele batizou Jesus. Eu não vou ler para a gente poupar tempo. João depois ele relata o seguinte: olha, eu, João, testemunho que quando eu fui batizar ele nas águas, lembrando que amanhã tem batismo, amém? Vocês vão entender porque que eu estou falando tanto de batismo amanhã. Ele falou assim: quando eu batizei ele nas águas, eu vi o Espírito Santo descendo como pomba e pousando sobre o ombro dele. Imagina a cena na sua mente. O Espírito Santo desceu como pomba e pousou sobre ele. E uma voz muito forte dos céus bradou na mesma hora e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Isso João testemunhou. Aí nesse momento aqui que a gente leu, quando os 2 discípulos ouviram a declaração de João, sabe o que os 2 discípulos fizeram? Largaram João e seguiram Jesus na mesma hora. João tinha consciência de propósito e ele não perdeu tempo se comparando. Quantas vezes, jovem, adulto que está aqui, a gente olha para o lado e fica assim: nossa, vou citar exemplos do nosso dia a dia.
Às vezes a gente tem alguém que a gente está cuidando, a gente está pregando, está ensinando, de repente a gente vê essa pessoa, tipo assim, conversa com um pastor ali, conversa com outro ali, conversa com outro lá. Aí às vezes nosso coração meio que se fecha, se fere com aquilo. Porque a gente fica assim, poxa, mas eu que estou falando, eu que estou cuidando, eu que não sei o quê. Só que sabe o que o João fez quando ele viu os 2 discípulos dele seguindo Jesus? João se alegrou. Porque João não queria competir com Cristo. João não se comparava com Cristo. João sabia o que ele tinha recebido para poder fazer. Os discípulos que João havia preparado e cuidado, que se arrependeram e batizaram, começaram a seguir aquele que era maior do que ele. Eu declaro você que está aqui preparando pessoas para ele. Preparando vidas para ele, por ele. Senhor, nós profetizamos nessa juventude discípulos, discípulas. Nós profetizamos homens e mulheres que aprendem de Cristo. Nós profetizamos homens e mulheres que nós vamos cuidar, nós vamos gerar, nós vamos desenvolver, e nós vamos fazer aqui, Senhor, eu tomo o que é teu. É tudo teu, Jesus. É assim que vai ser. João preparou discípulos, ele preparou uma galera para quando Jesus chegasse e assumisse o posto. Jovem, para de se perder tempo se comparando com quem está perto de você. Quando você se compara, quando eu me comparo, é porque nós não sabemos ainda quem nós somos. Quando eu me comparo com o Beto, ou eu me comparo com o Igor, ou eu fico medindo ali, tipo assim, o que eu tenho que ele não tem, o que ele tem que eu não tenho, eu estou distraído daquilo que Deus já disse quem eu sou e o que eu tenho que fazer. Você não vai perder tempo se comparando, amém? E se você se compara de alguma forma em alguma área da sua vida, eu declaro você livre em nome de Jesus. A comparação e a competição são prisões. São prisões. Elas nos aprisionam. Elas nos impedem. Já viu aquele ditado que a grama do vizinho é mais verde do que a minha? Enquanto você está olhando para a grama do seu vizinho, tu está esquecendo de olhar para o jardim que Deus te deu. Olha para o jardim que Deus te deu. Às vezes você está aqui na igreja há tanto tempo, você fala assim, nossa, o que eu recebi é tão pouco. Aí fica assim, eu faço tão pouco na igreja. E fica olhando com desprezo para aquilo que o Senhor te deu. Eu quero te lembrar que chegou um menino para Jesus com 4 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Você sabe o que o Senhor pegou e fez? Pai, eu te dou graças. Ali rendeu comida para 5.000 homens e mulheres. Não despreze o que Deus te deu, porque pode se multiplicar, pode aumentar, pode crescer. Para de se sentir pequeno. Eu repreendo o espírito de inferioridade em nome de Jesus. Você não é inferior a ninguém que está aqui. Somos irmãos, amém? Tem lugar na mesa para nós. Tem lugar na mesa, tem lugar em Jesus. Faz como o rapaz da parábola dos talentos fez, ele recebeu 5. Deixa eu multiplicar mais 5. Ah, eu recebi 2. Deixa eu multiplicar mais 2. Mas não enterra o que Deus te deu. Não enterra. João não enterrou o que ele recebeu de Deus. Ele colocou em prática. Vamos lá. João reconheceu a soberania de quem batizava com o Espírito Santo e fogo. Sabe o que ele falava assim para o povo? Olha, eu batizo com água. Mas depois de mim vem alguém que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Quem já foi batizado com o Espírito Santo aqui? Quem já falou em línguas? Ou quem fala? Quem tem visões, profetiza? Espírito Santo e fogo. Imagina. Eu declaro você marcado pelo fogo de Deus, em nome de Jesus. Você sabe como que você mantém a chama acesa? Lendo esse livro aqui na sua casa. Meditando. Praticando.
praticando. Eu me senti muito honrado de ministrar a palavra hoje no dia dessa dinâmica. Não sei se todos sabem, outra hora eu posso falar mais a respeito. Mas eu tive a minha vida transformada, gente, foi através da palavra. Eu encontrei uma Bíblia, um livro que falava sobre a Bíblia, um livro que tinha ensinamentos na casa da minha avó, há muitos anos atrás, bem tempo, não vou ficar entrando em detalhes não. E aquela palavra eu fui lendo, aquilo foi me consumindo, aquilo foi me transformando. Ali Jesus me encontrou. Ali Jesus me encontrou. Sabe por que João declarou para aqueles homens com tanta ousadia assim, eu sou a voz do que clama no deserto? Porque João estudava as Escrituras. João leu os escritos de Isaías a respeito dele. Porque não sei se você sabe, no livro de Isaías, lá no Antigo Testamento, Isaías já falava que ia se levantar na terra um homem que ia preparar o caminho para o Messias. João sabia quem ele era. E às vezes tu está aqui dentro há tanto tempo e tu não sabe quem tu é, tu não sabe qual é o teu propósito. Tu está perdido igual cego no tiroteio. Uma hora tu quer uma coisa, outra hora tu quer outra. Ou uma hora você não sabe o que você quer. Coloca a mão na sua cabeça um instante. Eu declaro você consciente do seu propósito. Eu declaro você um conhecedor de Cristo. Esse é o terceiro tópico que eu vou falar agora. Um conhecedor de Cristo Jesus. Eu declaro que você não vai conhecer Jesus só de ouvir falar, só do que o pastor Zé Carlos fala aqui em cima, ou só do que o louvor está cantando. Você vai conhecer Jesus na intimidade, na palavra de revelação. Você vai ver Ele face a face. Face a face. Vão ler comigo João 3, 22 ou 36. Podemos ler? Ô Gustavo, pode colocar para mim, por gentileza, no 26, fazendo favor? Pode passar um pouquinho. E diz assim: eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Olha a crise que o povo estava. Só contextualizando. O povo naquela época era competitivo com o negócio de ministério. Ai, João, estão todo mundo indo atrás dele. Outro dia ele foi batizado por você, agora ele está batizando. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Querendo instigar o quê? Competitividade, comparação. Querendo abalar João com isso. João, tu está ficando para trás. Vocês vão entender. Aí ele fala assim, a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva, isso aqui é muito forte, gente. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Repete assim bem forte, que ele cresça. Mais forte, tem fôlego aí, não tem? Bate assim no seu pulmão, tem fôlego aí, não tem? Fala assim, que ele cresça e eu diminua. Foi a declaração de João. Essa foi a resposta que João deu para eles. Para mim é uma alegria. A noiva pertence ao noivo. Gente, João tinha consciência de que o povo que ele preparou era do Messias, não era dele. João tinha consciência de que ele era o amigo do noivo. João não quis em nenhum momento cobiçar ou querer algo que era de Jesus. Não.
João quis o que era de Deus para ele. Queira o que é de Deus para você. Amém? Queira o que é de Deus para você. Não se distraia. A noiva pertence ao noivo. Essa noiva aqui, que sou eu e você, a juventude do reino, pertence a Ele. Pertence a Ele. João, como primo, para ele era uma alegria muito grande ver. Sabe por que o João estava alegre, gente? Ele estava desaparecendo para Jesus aparecer. Ele estava saindo de cena. Ele estava vendo aquilo acontecer e falando assim: eu terminei a obra que eu tinha que cumprir. E agora Ele vai aparecer. Em qual área da sua vida Jesus tem que aparecer mais do que você? Você deixa Jesus aparecer? Jesus aparece através da tua vida? Ou não? Você não deixa? Vamos falar a verdade, a gente como ser humano, a gente é muito orgulhoso, gente. A gente é muito soberbo, a gente é muito arrogante, tem hora. Nós queremos que a nossa estrela brilhe mais que a de todo mundo. E a estrela da manhã está lá querendo brilhar e nós está lá abafando. Qual é a vontade da minha carne que tem que sair de cena para ele aparecer? Qual que é a mentira que tem que cair por terra para ele aparecer? O que você tem que fazer para Jesus aparecer mais? A gente tem que sair de cena. Sabe que eu vou entrar um pouco mais profundo nesse sair de cena. Vamos parar de querer fazer a nossa vontade, vamos fazer a dele. Vamos parar de ficar perdendo tempo com coisa desnecessária, vamos entregar tudo para Ele. Vamos deixar Ele aparecer. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo precisa ser visto no nosso rosto. Cristo precisa ser visto em nós. Eu declaro uma geração, eu estou declarando muita coisa porque é do Espírito. Uma geração que sai de cena para Jesus aparecer. Hoje em dia a gente vê muito, nada contra, até porque a gente usa aqui na igreja também. A gente vê luz, vê os melhores telão, vê as melhores coisas nas igrejas, a gente vê tudo da melhor qualidade, a gente vê até banco estofado, mas Jesus muitas das vezes não está aparecendo. Nós estamos fazendo festa e não está chamando Jesus para ser o centro dela. Eu estou cumprindo o meu ministério muitas das vezes para mim mesmo, não é para Ele. Eu estou fazendo as coisas aqui dentro para ser visto pelos homens. João não queria ser visto pelos homens. Jesus não queria ser visto pelos homens, sabe por quê? Eles sabiam que eles tinham o olhar do Pai sobre eles. Se o olhar do Pai está sobre a tua vida, tu está caçando a aprovação de homem por causa de quê? Adabaxi, quebaçu, becasse. Está caçando a aprovação de homem para quê? Se Cristo já te aprovou na cruz, se Cristo te aceitou, se Ele olhou para você, o olhar de Deus te define, o olhar de Deus está sobre a tua vida. Que os outros vão te ver também, vai ver a glória de Deus brilhar através da sua vida, vai ver, não tem problema não. Houve um tempo na vida de Davi em que ele ficou atrás das malhadas, mas também um tempo em que ele saiu de trás das malhadas, ele se tornou rei. Mas sabe o que é o diferencial? Independente se Davi era rei ou não, quando ele assumiu o reinado, o povo olhava para Davi e via a glória de Deus. Via a glória de Deus. O povo olhava para Davi e sentia a presença. Quando a gente chegar, vou falar um pouquinho de Paulo lá em Coríntios. O povo tem que sentir o perfume de Jesus em mim, em você. O povo tem que sentir Cristo, tem que ver Cristo. Se o mundo lá fora olha para você e não vê Cristo, tem algo errado. Está vendo esse livro aqui, essa Bíblia aqui, ó? Nós somos, tem até uma frase que fala isso, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Às vezes, o camarada do seu trabalho, da sua escola, que não lê esse livro, vai conhecer ele através da tua vida, através da tua postura, através de quem você é. Como é que tu está falando desse livro lá fora? Porque às vezes as pessoas olham para a gente como igreja e ficam assim, lá fala tanto daquele livro, mas não vive.
Fala tanto daquele livro, mas olha o que faz, olha às vezes o que posta. Vão viver de verdade. Vão viver de verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Estou terminando, gente. E daqui a pouco tem um desfile para nós fazer, né? Passa um pouco mais de tempo. Eu não vou entrar em muitos detalhes por causa do nosso tempo. Não sei se todo mundo sabe. Mas João Batista tramaram para poder tirar a vida dele. Porque o que acontece? O povo daquele tempo, tinha um povo lá que gostava de viver no pecado, o povo odiava ele. Tinha uma mulher lá que ela era tipo uma rainha na época, Herodias o nome. Herodias se casou com o irmão do cara lá, que eu não vou lembrar o nome agora.